Então vamos lá para o caso da Vera. O caso da Vera aconteceu com o avô do vizinho dela, né? Foi um caso bem assustador aí para ele, para o avô que passou maus bocado ali numa noite quando ele vinha do serviço. Então vamos lá. O avô desse vizinho da Vera, né, diz que trabalhava à noite. Trabalhava à noite não. Todos os empregos que ele trabalhava, né, onde ele trabalhava, ele fazia serão, ficava fazendo serão e então já saía já tarde da noite, já em altas horas da noite, e ele ia embora para casa a pé. E ele morava, né, esse avô do vizinho da Vera, ele morava no Rio de Janeiro, numa cidade chamada Inhaúma, ela disse. E aí o vizinho contou para Vera, né, que o vô sempre contava esse caos, essa experiência que ele passou. Então ele conta que ele tinha a mania de ficar fazendo serão até altas horas da noite no serviço dele, e sempre ele vinha sozinho. Quando foi uma noite, ele saiu tarde da noite do serviço e vinha andando ali pelas ruas ali da cidade ali. E aí quando ele chegou numa certa rua, ele falou que não estava pensando em nada, não estava pensando em assombração, nada, não estava pensando nada do gênero. Mas aí ele se lembrou que uns amigos, né, uns amigos dele, estavam comentaram que ali naquela rua ali acontecia coisas sinistras, né, coisas assim. E aí o avô do vizinho da Vera ficou meio amedrontado, meio receioso, sabe, de andar ali naquela rua. E ainda, para piorar, ele ia ter que passar na frente do cemitério de Inhaúma. E era já muito tarde. Mas ele falou, né? O avô disse que falou, ele mesmo falou, agora eu tenho que passar, né? Tenho que criar coragem aí e vou firme e forte e vou passar ali, porque ele se lembrou disso, que os amigos falaram que naquela rua ali acontecia coisas estranhas, aparecia tudo. Então ele se lembrou e aí ele ficou com medo. Então ele falou, agora eu vou ter que ir, vou ter que passar ali na frente do portão do cemitério e vamos que vamos. Então ele estava indo tudo. Quando chegou ali uma certa altura ali, ele viu que vinha um vulto de encontro a ele. Vinha ali um vulto lá e ele falou que deu até uma... Ai, graças a Deus, não é só eu que estou aqui sozinho na rua, porque ele disse que a rua estava totalmente deserta. Então, né, apesar de ser, né, lá o Rio de Janeiro, tudo, mas de certa cidadezinha, né, lá naquela época, lá para trás, passou das 8 horas da noite, não tinha ninguém mais na rua. Então diz que ele ficou um pouco aliviado quando ele viu um vulto vindo de frente a ele. E aí ele pensou, né, graças a Deus eu não sou a única pessoa aqui na rua aqui. Então ele falou que quando viu aquele vulto, ele deu até uma apressada nos passos dele, deu uma apressada. E aí ele ficou imaginando que pelos cálculos dele, ele ia encontrar aquela pessoa, né? Eles iam se cruzar ali na frente do portão daquele cemitério, que eles iam se encontrar ali na frente do portão do cemitério. Aí ele disse que deu uma apressada ali nos passos ali, e ele reparou que o vulto também apressou os passos. E aí ele já disse que já ficou meio assim, porque ele falou que quando ele chegou perto de um lampião, para ver como era bem antigamente, a rua ainda era iluminada com lampião, ó. Quando ele chegou ali perto do lampião, que deu uma boa, né, o vulto chegou perto de um lampião, tá com a minha perna aqui. Aqui também. Chegou ali na claridade, quando o vulto chegou ali na claridade daquele lampião,
o avô notou uma coisa bem estranha naquilo. Ele viu que era parecia ser um homem, uma capa preta, e ele tinha um lenço que ia do queixo até a cabeça, né? Como se tivesse tampando assim. Ele falou que não sabe dizer direito, uma coisa bem estranha. Ele falou que era um homem vestido de preto, com uma capa preta e com um lenço que ia tampando, né? Que ia do queixo até a cabeça. E aí ele ficou assim meio, achou aquilo estranho. Então aí ele ficou amedrontado com aquilo. E aí ele, depois, quando aquilo ali foi chegando mais perto, aquele vulto foi chegando mais perto, ele viu que aquilo ali não tinha cabeça. Era tipo o lenço envolto no nada, porque cabeça não tinha. E aí então, quando o avô do vizinho da Vera percebeu isso, conseguiu ver isso, ele disse que mudou de calçada. Imediatamente ele mudou de calçada para não cruzar com aquele homem, com aquela assombração ali, que aí agora ele viu que aquilo ali, ele estava achando que aquele vulto era de uma pessoa que estava vindo também, poderia estar vindo do serviço também, naquele horário que nem ele. E aí, quando ele viu isso, ele chegou à conclusão que aquilo ali não era uma pessoa, era uma assombração que estava vindo para, sabe-se lá o que, né? Ele falou. Então ele mudou de calçada. E aí então ele falou, ele voltou para outra calçada de novo, e aquele fantasma lá veio atrás dele de novo. Mudou de calçada também. Aí ele pensou, meu Deus do céu, agora não adianta eu ficar aqui fazendo zigue-zague, vai para outra calçada, volta para essa calçada, que ele vai me seguir. Então eu tenho que agora passar por ele mesmo, e seja o que Deus quiser, né? E aí ele disse que quando chegou que eles, foi um cruzar pelo outro ali, ele cumprimentou. Ele teve a coragem ainda, falou boa noite. E aquele espírito ali, aquele fantasma, assombração, sei lá o que era, não cumprimentou ele. Então ele disse que ficou ficou muito receoso, com muito medo, mas mesmo assim diz que veio na cabeça dele de cumprimentar de novo. Então ele chegou e falou de novo, boa noite em nome de Deus. E aí, quando ele falou isso, eles já estavam na frente ali do cemitério ali, e aí quando ele falou isso, diz que do peito daquele espírito ali, diz que saiu agora eu não lembro, deu branco, gente, peraí. Agora eu não lembro se é uma luz, o que foi. Peraí, rapidinho, gente. Boa noite. Saiu entre o peito daquele vulto um gemido. Saiu um gemido que ele ficou assim muito amedrontado. Um gemido, e aquele espírito ali, aquele vulto, atravessou o muro do cemitério. Atravessou simplesmente. Aí ali ele teve certeza mesmo que aquilo ali era uma assombração que estava ali, para assombrar ele. E aí ele falou que tomou um susto muito grande quando ele falou isso, e aí se viu sair do peito daquele vulto, saía aquele gemido assim, tenebroso, horroroso mesmo, pavoroso, ele disse. E aí ele disse que entrou, aquele espírito atravessou ali o muro, e ele então se apressou para sair logo dali. E ele passou rapidamente e atravessou o muro do cemitério e desapareceu. Desapareceu assim do nada. E aí então ele, o avô desse vizinho da Vera, disse
E ele ficou com tanto medo, que ele apressou o passo para ele logo também sair dali daquele lugar ali. E ele, por esse medo todo que ele passou, ele nunca mais ele fez serão. Ele mesmo nunca mais fez serão, ele nunca mais saiu dos empregos, né? Quando ele saía dos empregos, ele não saía mais tarde da noite, porque ele falou que nunca esqueceu isso, que foi uma experiência muito assustadora que ele passou ali. Imagina, né, gente? Pensou, você tá vindo ali de boa ali e acontece isso, você passar por porque, né? A assombração ali não fez, graças a Deus, não fez mal para ele. Mas ele ficou muito assustado, como qualquer um ficaria, né? Eu acho que até uma pessoa sendo médium, acho que ficaria com medo ali, porque ali ficou tipo como seguindo ele. Ele atravessava ali, mudava de calçada e o espírito ali, o fantasma, ia atrás. Então diz que o avô do vizinho aí da Vera diz que ele nunca mais ele trabalhou até tarde da noite, dava o seu horáriozinho, ele já se mandava para casa. Então eu gostei muito desse caos, que eu adoro esses causos assim, né? Esse caso fez lembrar aquele caos do Danilo, né? Do meu irmão, né? Que morou pertinho do quase que do lado do cemitério, né? Tem que recontar esse caos aí. Esse caso é muito bom, vou recontar. E aí ele também, para ele ir para casa dele, que o cemitério fica, né? Tipo assim, uma praça, fica de frente para uma praça. Mesmo então, todas as ruas que ele tinha que entrar para poder ir para casa dele, bem dizer, já ficava de frente. Você tinha que passar pelo cemitério, né? E ele tinha que passar pelo necrotério, né? Naquela época o ônibus ainda não chegava ali naquela praça, chegava lá na avenida. E ele tinha que passar pelo necrotério, que era um pouquinho mais lá pra frente, que era do lado do pronto-socorro central na época aqui. E aí ele descia lá, aí ele passava pelo necrotério, aí ele andava uma estirada, aí ele tinha que passar também na frente do cemitério. E aconteceu quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa com ele. Ele contou esse caso aí. Muita gente fala que acontece, pessoas que têm que passar ali na frente do cemitério sempre vê alguma coisa, sempre tem uma experiência ali nada agradável, né? Certeza, né? E aí, meus assustados, o que vocês acharam disso? Vera, gostei. Vera continua garimpando aí com seus amigos vizinhos. E traga mais causos para nós. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade muito antiga. É que nem Ouro Preto, né? Ouro Preto diz que tem muitas histórias, né? Diz que muitas ruas ali, por ser muito antigo, muitas ruas ali de Ouro Preto tem assombração, são assombradas, né? As ruas, as pessoas veem escravos que foram torturados. Ver pessoas mesmo na época que ainda continuam vagando ali pelo seu, né, sofrendo ali, vagando, ainda que não conseguiram encontrar a paz. Aqui, Pinha tá falando. A minha Nossa Senhora desse caos fundo, né? Aí aqui a Júlia, Misericórdia. O Luiz Fernando, o fantasma, gostava de assustar. Né, gente? Porque o coitado do homem vinha do serviço cansado e ainda teve que passar por esse susto todo. Será, né? Ele ia fazer com o homem também. Que nem eu já falei aqui uma vez, né? Tem gente que não é médium, nunca viu nada, aí vê uma única vez e nunca mais vê nada, né? Acontece esse tipo de... Porque às vezes aquele espírito ele tá ali só para assombrar mesmo. É só para... Se materializa ali para assombrar. Para assombrar. Vera, esse fantasma foi brabo, foi mesmo. Foi, então, pensou?
coitado, todo contente, achando que era uma pessoa que vinha, né? Que já vinha contente na rua, porque não estava sozinho ali, né? Que devia ser uma rua bem comprida. Então, quando ele viu de longe, ele achou que era, né, uma pessoa vindo, talvez do serviço, que nem ele e tudo. E no fim era um espírito aí. E ainda ficou ali assombrando também comigo isso daí. Eu toda feliz na rua, vindo na rua, achando que quando eu vi uma pessoa lá na frente, eu falei, ai, graças a Deus, Senhor, eu não tô sozinha na rua. E aí quando eu passei pela pessoa, eu vi que era um conhecido meu que havia falecido. Eita. Aí o Luiz Fernando, ele não fez mais hora extra, nunca mais. Aí a Vera aqui, com certeza, Luiz Fernando, né? Jesus. Ótimo caos, Vera, o Fernando falando pra Vera. Aqui, ó. Não, a Vera falando aqui. Do jeito que meu vizinho contou, eu fiquei com medo. Hein? Não é? Dá medo. Não, que agora a gente não anda mais a pé na rua à noite, né? Mas antigamente, quando a gente não tinha carro, eu morria de medo de andar. Quando a gente vinha à tarde da noite, vinha a pé, eu morria de medo, gente. E quando passava por uma encruzilhada, então, o medo triplicava. A Vera... Então, o Luiz Fernando, ótimo caos. Ele não fez mais... Júlia Hortência, né? Agora é Júlia Hortência. Rio. No Rio, o ponto de ônibus perto da ponte Rio-Niterói fica ao lado do IML. Aquela ponte já é suspeita, né, meu bem? Aquela ponte, ela E ainda do lado do IML tem esse agravante, né? Aquela ponte ali, ela deve ter, né? Porque muitas pessoas vão ali para aquela ponte para se matar. E tem, né? Eu já li em alguns casos já, que diz que tem gente, os trabalhadores, né, que estavam ali trabalhando naquela ponte, os que morreram foram concretados ali, nessa ponte aí. Então, concretado ali, diz que essa ponte é mal assombrada. O Rio de Janeiro, o Luiz Fernando, o Rio de Janeiro foi a capital do Império, então, é bem antiga, né? Muita coisa aconteceu aí.